está começando mais um podcast, Pode Doer, mas passa! Estamos aqui no Nitrogênio Café, que fica aqui na 704 Norte. Em Brasília, nosso quadradinho. Pois é. Aqui no Nitrogênio Café é uma cafeteria especializada em cafés gelado e, além de tudo, nós temos aqui um estúdio de podcast. Olha que fantástico. Você pode vir aqui, gravar o seu podcast, sair com ele editado, prontinho para postar nas redes sociais. Fantástico, né? Muito bom, né? E hoje nós estamos com a nossa promessa. Promessa maravilhosa. Que ansiosa eu tava. Porque promessa é dívida, né, Gabi? Não é? A gente fala, a gente cumpre. A gente é anunciou. O que a gente tinha anunciado? Que ia trazer uma convidada que ela prendeu o assassino do marido dela. Ela, Emilene Bispo. Seja muito bem-vinda, Emilene. Ela merece uma salva de palmas? Seja bem-vinda, amiga. Você foi muito esperada por nós aqui. Obrigada. E para os nossos... Quantos seguidores, amiga? No YouTube nós já temos 103 seguidores. 103. Instagram batemos a marca de 143. Uau, a gente comemora cada um. Cada um. E todos que assistiram a gente, quando a gente anunciou, já falaram assim, se tivesse esse vídeo, esse podcast, eu já teria assistido, porque é uma história fantástica. Vamos conversar, bater um papo sobre essa época da sua vida que foi tão diferente, diferente, dolorida. Sim. Né? Que ano foi? Conta pra gente. Foi em 2009, outubro de 2009. Né? Meu filho tinha 7 anos, tinha acabado de fazer 7 anos, quando o Evandro foi assassinado. Brutalmente assassinado. Ele foi espancado, não foi isso? Foi, ele foi espancado com uma barra de ferro, 9 pancadas na cabeça. Nossa. Chegou a quebrar o braço para se proteger em 3 lugares, né? Maxilar, abriu, brutalmente, né? Não foi uma covardia. Para ser roubado, foi uma briga, o que foi? Ele estava com dinheiro, né? Ele tinha recebido de um serviço que ele tinha feito por fora, que ele trabalhava numa empresa, e aí ele acabou dando carona para essas pessoas que estavam também fazendo um serviço no banco com ele. E no meio do caminho, eles roubaram o Evandro e houve uma discussão, vizinhos ouviram essa discussão, né? Só que antes de tudo isso, eles pararam num barzinho para tomar uma cerveja, né? Aí foi o momento que ele foi deixar um deles na casa dele, que aí houve essa discussão, que aí eles entraram em vias de fatos, né? Sim. E brigaram, como ele sabia muito bem se defender, né? Ele estava batendo muito em um, o outro foi no próprio carro dele, pegou uma barra de ferro que tinha lá dentro. Uma barra de ferro que tinha dentro do carro do Evandro, tinha dentro do seu marido. Carro. Isso, que era para segurar o cavalete que ele carregava os vidros. Ele tirou essa barra de ferro e com essa barra de ferro ele acertou a cabeça dele por 9 vezes. Nossa Senhora. Nossa. Por 9 vezes. E o que te levou a não parar? Foi uma matéria que saiu no jornal dizendo que ele tinha sido assassinado numa boca de fumo, que ele poderia ser um traficante ou devendo dinheiro com drogas, só que ele não mexia com drogas. Nossa. Então, ele tem 6 filhos, né? Então, eu me achei no direito de mostrar tanto para os meninos que o pai dele não era essa pessoa que estava sendo noticiada. Que estava sendo noticiado. Aí, decidi que, enquanto eles não fossem presos, pagassem pelo crime, eu não ia sossegar. Uau. E foi. Enfim, você parou a sua vida para fazer justiça à memória do seu esposo. E aí a palavra foi para fazer justiça.
não Sim. para a vingança. Né? Faz muito sentido. Ela fez justiça e não vingança. Sim. Eu muito provavelmente teria parado para fazer vingança, né? E ela foi lá e a intenção dela era realmente honrar o nome do marido dela. Foi uma jornada, né? Foi uma trajetória longa. Foi. Dia após dia, minha sogra chegou ao ponto de falar que iria me interditar, porque eu tinha o João Gabriel para cuidar. E eu estava vivendo só em prol disso, né? E como é que foi isso? Você virou uma espiã? Sim. FBI. Gente. Ei, FBI. Presta Tá atenção. perdendo, hein? Mas como Gente, você fez, de fato, através das redes sociais? Sim, eu tive acesso ao inquérito policial com todos os dados, fotos deles, né? De esposas, da família deles. E com isso, eu comecei nas redes sociais, pesquisando, buscando, baixei várias fotos que tinha, na época era Orkut, né? Tinha várias fotos deles e eu baixei no meu computador e fui buscando, criei um Orkut fake para conversar com as esposas deles, para ter pelo menos direção, né? De onde eles estavam. Né? E aí fui investigando. Uma delas, ele abandonou a esposa, grávida, né? E não deu mais notícias. E aí eu acabei descobrindo que ele estava em Minas, né? E como era uma cidade pequena, eu entrei em contato com a funerária. Funerária de cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Interior. Aí entrei em contato com a funerária, com o dono lá, e perguntei se ele conhecia a família dele. Falei o nome dos pais, dos irmãos, né? Que tinham tudo estava no inquérito policial. E aí ele falou, sim, tenho o endereço, mas me liga amanhã que eu te passo. No dia seguinte eu liguei, ele me passou o endereço com CEP e tudo. Voltei para o fórum e falei, ele está aqui, está nesse endereço, vai lá. E aí eles encaminharam, né, policiais para irem para lá, porque já tinha expedido o mandado de prisão dos dois, né? E eles foragidos, escondidos. Eles foram atrás, só que chegou lá, ou esconderam ele novamente, né? Ou ele saiu de lá quando ficou sabendo que a polícia estava indo para lá. E voltou para Brasília, né? Isso já foi em 2012. Já tinham passado 3 anos. Quase 3 anos, isso. Meu Deus. Aí, uma semana antes do Pentecostes, né? Uma festa religiosa que tem em Taguatinga, eu encontrei descendo do ônibus, vinha da casa da minha mãe para ir para a casa da minha cunhada. Descendo do ônibus, eu olhei aquele homem aquilo ali, né? Eu conheço esse homem de algum lugar. E aí deu o estalo, que era o assassino. Com todos os traços, só que ele já estava, né? Estava bem disfarçado, né? Ele tem umas entradas no cabelo, né? Ele é calvo. E aí ele estava usando uma boina e barbudo. Você reconheceu ele? Reconheci. Ainda assim você reconheceu? Ainda assim. Gente, ia passar presta atenção nisso. Essa pessoa reconheceu o assassino do marido dela. É uma coisa... se eu estivesse na situação dela, eu não sei, eu não teria essa frieza, eu também não. Esse cálculo de... Nunca. Eu, sei lá. E aí você reconheceu... E aí fez o quê? Voou no pescoço dele, lógico. A vontade era essa. Mas eu estava com meu filho, né? Então, eu tentei tirar umas fotos, porque Você foi tirar foto? Fui, eu pedi para que meu filho tirasse uma foto minha, né? Mas mostrando o fundo, disfarçado, para pegar ele, para me ter a certeza, né? Porque, por mais que eu queria justiça, eu não queria incriminar uma pessoa que não tem nada a ver, né? E aí consegui tirar algumas fotos, parei do lado, ouvi a conversa dele, que ele estava conversando com o dono do quiosque, e aí depois fui embora.
cheguei na casa da minha cunhada, botei no computador as fotos e aí eu falei assim, tive a certeza. Tive a certeza que era ele. E aí minha cunhada, vamos atrás, vamos voltar lá no local pra gente achar, pra ver se ele tá lá. Chamou um amigo dela que era policial. Fomos, ele já tinha ido embora, né? E pegou alguns dados, a gente só sabia que ele estava morando em Águas Lindas, né? Mas aí combinamos de ir um final de semana em Águas Lindas, andar nos barzinhos mais simples, né? Feira, alguma coisa assim, para ver se encontrava ele. Uma caçada mesmo. Isso. Que loucura. Só que aí antes de acontecer toda essa caçada, né? Eu falo muito que Deus foi muito generoso comigo, né? Eu fui numa sexta-feira, eu fui para casa da minha mãe, deixei meu filho lá e fui para o Pentecostes. A primeira noite de Pentecostes, uma sexta-feira, e assisti toda a missa, né? O padre Moacir falou que tinha uma viúva e uma mãe que estava sofrendo muito, né? Mas que naquele momento Deus estava mostrando para ele que todo esse sofrimento ia se acabar. Então eu tomei posse daquela bênção. Aquela fala. Eu tomei posse e aí eu falei, é para mim. Tô arrepiada. Aí acabou o Pentecostes, eu fui para o centro de Taguatinga, porque o Pentecostes estava sendo no Taguaparque. Fui para o centro de Taguatinga a pé. Chegando no centro de Taguatinga, na parada, já era por volta de 11h30 da noite, né? Esperando o ônibus, encontrei outras pessoas que moravam também, né? Onde a minha mãe mora. E aí a gente estava pensando na possibilidade de pagar um táxi, porque já não tinha mais ônibus, né? Para ir para casa. E aí, do nada, passou um homem correndo, né? Eu só vi aquele vulto correndo. E esse mesmo homem voltou e botou a mão no meu ombro e perguntou: esse ônibus que passou era Areal? Que eu olhei para o homem, era o mesmo que eu tinha visto no domingo. É surreal, cara. Surreal. E aí eu só falei: Senhor, se o Senhor colocou ele na minha frente, me dê forças. Me dê forças, porque hoje eu vou descobrir o endereço onde ele mora, porque... Mentira que você teve essa frieza. Sim. Você não pegou ele ali ainda? Não. As pernas tremiam. Minhas pernas tremiam. Não tô acreditando. Minhas pernas tremiam. Que plot twist. Então, gente, o Volt começou, então a gente vai por enquanto só comentar. Chocada. É surreal, né, cara? Isso é uma série daquelas... Daria fácil. Globo. Estou chocada. Globoplay, Netflix. Não imaginava um negócio desse. E assim, nunca na vida. Eu obviamente já conheci essa história, mas eu sempre me emociono. Eu nunca imaginaria que essa pessoa sairia de uma igreja e que depois da fala do padre, a pessoa que passaria correndo na frente dela seria o assassino do marido dela. Isso é, desculpa, surreal. Mas é isso mesmo. É inacreditável. A presença de Deus, a presença do... A força dessa mulher transmutou tudo no nível que... Você conseguiria isso? Não. Jamais. Já terminou? Já. Então, vamos lá. Eu estou abismada com a sua história. Assim, a Regina me contou a sua história, eu imaginava todos os cenários. É porque realmente eu não dei detalhe. Não, ela não me deu detalhe. Ela só contou isso, né? Eu imaginava todos os cenários. Mas, assim, surpreendente. Sim. E então... Aí, nesse momento, eu entrei em contato com a minha cunhada, né? Não, calma aí, vamos voltar. Sim. Ele pegou no teu ombro e perguntou do ônibus, se o ônibus era pro Areal. Aí eu virei e falei assim que sim. Eu vou atrás. Aí ele virou e falou assim, é o último, né? Aí pronto. Aí ficamos ali, né? E aí eu falei assim, Senhor, se você colocou esse homem na minha frente novamente, me dá forças, porque hoje eu vou até o final.
Você entrou dentro do ônibus junto com ele? Não, aí ele ficou na roda em que nós estávamos conversando, né? E a gente decidindo se pega um Uber, ou um Uber não, táxi, né? Táxi. Naquela época, né? Se dividir um táxi, por quê? Só te interrompendo, isso já era 2012? 2012. 3 anos após, quase 3 anos. Aí, nesse meio tempo, eu peguei e saí para ligar para minha cunhada. Eu virei e falei assim, olha, tô com um rapaz aqui na minha frente. Eu estaria ansiosíssima, que só um fato de sair, o medo desse cara sumir, sim, eu já ficaria louca, enlouquecida. Aí eu liguei para ela e ela falou assim, só um momentinho que eu vou entrar em contato com os meus amigos e eu te aviso. Eu falei, ok. E sua mãe lá? Minha mãe, ela estava em casa. Ela estava em casa com meu filho. Certo. Eu estava sozinha. E aí, ela entrou em contato com a minha sogra e falou, Emilene está com o assassino. O dito cujo. Aí fiquei ali conversando, né? Aí a gente conversando, tal, puxando assunto. Você ainda bateu papo com ele? Bati papo com ele. Como eu sabia que ele era marceneiro, né? Aí começamos a conversar, ele conversando com outro rapaz, dizendo que tinha que ir trabalhar, tinha que ir para a marcenaria dele, porque ele tinha que terminar um serviço, porque no dia seguinte ele ia para a torre de TV, na feirinha da torre de TV, mostrar os armários dele que ele fazia, né? Aí eu aproveitei, você mexe com armário, você faz armário? Ele, sim, faço. Falei, nossa, eu tô com armário para fazer uma reforma lá em casa, porque aquele na época de Todeskine, né? Aí ele, não, eu faço reforma sim, que não sei o que. Eu falei, me dá seu telefone, porque quando meu marido chegar de viagem, a gente entra em contato com você. E nisso, na época, eu andava com as nossas 2 alianças no dedo, né? Que era a minha e a do meu marido. Aí eu tirei uma e coloquei dentro da minha bolsa para ele não perceber. Você foi de uma frieza, de um calculismo. E aí ele me deu o telefone, me falou onde era a marcenaria que ele trabalhava, né? Me deu o nome dela, tudo direitinho, aí eu virei e falei assim, ok. Aí minha sogra me ligou. Ela, você tá aí ainda? Eu falei, estou. Aí meu filho acabou de chegar, nós vamos aí agora te buscar. Eu falei, pode vir. Isso já era meia-noite e pouco, meia-noite e meia, mais ou menos. E aí a gente decidindo se ia pegar o táxi ou não, né? Como eu já estava com o telefone dele, rachar o táxi com ele. Ainda ia rachar o táxi com ele. Como eu já tinha pego o telefone, o endereço dele, eu só queria sair dali. Já não fazia mais sentido. Já não fazia mais sentido. Aí meu cunhado virou e falou assim, estou indo para ir te buscar, né? E aí a gente na roda, quando eu vi o carro do meu cunhado chegando, eu nem me despedi das pessoas. Inclusive tinha uma das meninas que estavam lá, que ia dividir o táxi com a gente, ela morava 2 ruas próximo à casa da minha mãe. Só que quando eu vi o carro, meu desespero, né? Eu entrei dentro do carro, quando eu entrei dentro do carro, me deu crise de choro, né? E aí meu cunhado já estava com um comprimido de alguma coisa e uma água, bebe, para você se acalmar. E me deixou na casa da minha mãe. Só que aí não consegui dormir, não consegui fazer nada. Porque o estado de alerta, de ansiedade devia estar num grau assim absurdo. Aí quando deu por volta de 7 horas da manhã, eu liguei na 17ª, né? Para falar para eles, né? E que eu tinha encontrado com ele, que eu estava com o telefone. Só que aí tinha o mandado de prisão, tinha expirado, né? Aí o rapaz virou para mim e falou assim, olha, Milene, a gente vai ter que aguardar, como hoje é sábado, a gente tem que aguardar até segunda-feira para poder resolver isso. A gente não pode fazer nada. Nossa, eu fico imaginando o nível de ansiedade, onde é que vai, gente? Ele agiu de pouco caso. Ele não queria fazer nada, né? E aí, na mesma hora, eu liguei na delegacia do Riacho Fundo, né? E aí, contei toda a história, né? E aí, o rapaz virou e falou assim, olha, eu vou ver aqui com o delegado que vai estar assumindo agora,
e eu entro em contato contigo. Me dá seu telefone, passei o telefone da casa da minha mãe e o meu celular e fiquei aguardando. Sem dormir, virei à noite, mas daqui a pouco eu só recebo uma ligação. Tem como você vir aqui? Eu falei, tô descendo. O delegado tinha interesse em resolver. O delegado que ia assumir a 27ª, que é a do Riacho, ele estava saindo do plantão da 17ª. Ele só, quando o rapaz contou para ele, ele só voltou para a delegacia, pegou o inquérito, aí juntou com outro delegado que assumiu e pronto. Aí eles, já cheguei lá, já estava tudo, ele já estava com todo o inquérito policial lá, ele virou e falou assim, nossa, que nós bom. vamos prender ele hoje. E já tinha um novo mandato? Já. Não, ainda não. Ainda não. Nós vamos prender ele hoje. Aí ele foi e chamou a outra agente que estava com ele, né? Aí ele virou e falou assim, você falou para mim no telefone que você estava ontem no Pentecostes. Que você estava saindo do Pentecostes e se encontrou com ele, não foi? Eu falei, sim. Aí ele foi e chamou a agente, virou e falou assim, nós também estávamos no Pentecostes. Uau, gente. Sério? Nós foi também uma providência estávamos. divina, Foi. Com certeza. Foi. Como Deus age, né? Nossa. Ele é perfeito em tudo. Aí eu só... Ele, vai pra casa, tenta descansar, na hora certa, a gente vai resolver. Falei, ok. Aí voltei pra casa da minha mãe, e fiquei na casa da minha mãe, naquela ansiedade. Aí liguei pro meu cunhado, né? Aí contei toda a história, ele virou e falou assim, você não quieta, né? Eu não pedi pra você esperar. Eu falei, eu não espero. Aí quando foi, eles me ligaram por volta de 1h30 da tarde. Já marquei um orçamento com ele. Nós vamos nos passar... A polícia? A polícia tinha marcado o orçamento. Já tinha ligado para ele. Ele se passou pelo seu suposto marido. Sim. E aí foi o casal, eles foram a Paisana, num carro a Paisana, e aí pediu para que eu ficasse numa viatura da polícia, numa esquina, e eles foram com um carro comum, uma Tucson, né? E aí foram encontrar com ele, marcaram de frente à tal marcenaria, só que ele achou estranho, né? O policial, ele era grande, muito grande, né? E aí ele chegou... O policial tinha cara de policial. Ele tinha cara de policial. E quando ele chegou, ele só virou para ele e falou assim, olha, não vai dar para mim fazer o orçamento com vocês hoje, vamos marcar para outro dia? Aí o agente desceu do carro. Quando ele desceu do carro, a outra agente também desceu do carro. E aí ele já assustou, né? Aí ele deu um passo para trás, aí ele virou e falou assim, entra. Aí ele só botou a mão para frente e falou, eu sei do que vocês estão falando. Mas eu não matei ele. Eu só bati na cabeça dele com uma barra de ferro. Ué? Aí ele não entra, aí algemou ele, colocou ele dentro do carro e levaram. Aí ele, antes de tudo isso, ele passava a mensagem, perguntava, é esse que está de calça jeans, camiseta azul, que você estava no outro carro acompanhando. Boina preta e óculos escuros? Eu falei, sim, barbudo. Eu falei, inclusive ele está com uma sandália de couro. Aí ele, é essa mesmo. Eu falei, ele está com a mesma roupa de ontem. Aí ele, então é ele. Caramba. Aí só levaram para a delegacia. Aí os 2 delegados chegaram, né? Aí, os 2 não, 3, né? Porque aí já era o delegado da 17ª, 29ª, que é do Riacho, 29ª, 27ª, alguma coisa assim. E da 21ª, foram os 3 delegados. Aí eles só chegaram e falaram assim, olha, agora nós vamos atrás do juiz de plantão para que ele expedir um mandado de prisão, porque a prisão está irregular, porque não tem mandato. Caramba. Enquanto isso, nós vamos ficar, você vai para casa e aguarda. Eu falei, vou ficar aqui. Caramba! Eu fiquei na porta da delegacia. Caramba, você é obstinada, hein? Sim. Uau, qualquer outro iria para casa. Mas você queria ter certeza, Sim, né? Eu queria ter certeza. Mas assim, foram 3, né? Foram 2. Foram dois. Eram 2 assassinos. Foram 2. Os 2 estão presos? Olha, os 2, um ainda se encontra preso, né? Só que ele agora, ele está cumprindo no Paraná.
Porque foi quando ele fugiu. Ele fugiu, ele estava no Paraná, então ele foi preso lá, né? Foi em 2015, ele foi preso no Paraná. Entendi. E aí, fiquei ali aguardando, quando deu por volta de 6h30 da tarde, chegou as 3 viaturas das delegacias, né? Aí eles só falaram. Ele te viu? Não, ele não chegou a me ver. Ele só me viu no dia do julgamento. Só no dia do julgamento. Mas assim, eu estava entre várias pessoas. Ele não sabe quem é você. Não sabe quem é você. Aí, eles chegaram, quando eles chegaram, eles só viraram e falaram. Quem é a esposa do Evandro? Eu falei, sou eu. Parabéns, você acaba de prender o assassino do seu marido. Caramba! Aí... Mas dali, depois que você conseguiu isso, você sentiu que dali a sua vida ia... Você sentiu isso? Senti. É como se você tivesse tirado um peso? Sim. Não eram os 2 que estavam sendo presos, mas só um, né? Já para mim já ia se fazer 50% da justiça. Sim, com certeza. Mas você conseguiu uma retratação do jornal, daquela matéria? Na época, a minha cunhada, porque a matéria saiu na quinta-feira, foi na quinta-feira, né? Quinta-feira. Isso, a matéria saiu na quinta-feira, quando foi no sábado, no dia do sepultamento dele. A minha cunhada chamou a imprensa, né? E eles foram na casa dela, e aí ela contou toda a história, tudo que tinha acontecido, falou que ele não tinha envolvimento nenhum com droga, né? Mas já tinha saído, né? Mas houve, porque é importante, né? E houve uma matéria sobre todo esse seu feito? Não houve. O veículo de comunicação que soltou essa matéria chegou aí no velório, porque o velório parou a cidade. Vieram ônibus, eles fizeram camiseta. O Evandro era uma pessoa extremamente querida, entendeu? Então, assim, foi muita gente mesmo. Assim. Uma matéria dessa são 2 vezes, são 2 assassinatos. São 2 assassinatos. Ele foi morto. A morte física e a morte moral dele, né? Exato. É um absurdo, porque tanto que talvez a morte moral dele tenha doído muito mais. Foi o que despertou nela essa sede. Não vai ficar assim, né? Mas se não fosse também, se ela não acolher essa morte moral em que esse veículo de comunicação fez com o marido dela, ela muito provavelmente não teria tido tanta obstinação. A dor dela foi atrás. Exato. Tão profunda. Exato, né? Que foi isso que motivou. A dor dela não parou, a dor dela fez ela agir, né? A gente tem que rever, né, as responsabilidades do que as pessoas escrevem e do que as pessoas falam. Sim. Porque é o que você falou, né? Eu tenho que resgatar a dignidade do meu marido. Meu marido tem 6 filhos e eu não posso deixar que os filhos dele pensem isso. Exatamente. Sim. Ele foi assassinado e ainda estão jogando a moral dele, a dignidade dele na lama. É inacreditável. Inacreditável. O mundo que a gente vive, né? A dor dessa mulher foi tão absurda que ela conseguiu transmutar tudo isso. E transformou isso numa luta. Você conseguiu? Inacreditável. Não, é inacreditável, porque a história é inacreditável. Eu sei a Regina me contou, eu já achei a história assim, nossa, eu tenho que trazer ela aqui. Aí quando ela começa a me contar, eu falo, gente, isso é uma série. Isso é uma história de Netflix, de Globoplay, de sei lá o que mais. De todos os porque streams possíveis. Inacreditável. Essa pessoa sai de uma igreja e o cara passa correndo na frente dela num ponto de ônibus, meia-noite em Taguatinga, é surreal. É inacreditável. Depois do padre falar que tem uma mãe e uma esposa sofrendo pela morte do marido e do filho. É surreal, né? E que essa dor será resolvida. Nossa, e o quanto gente. que o universo conspira a nosso favor. Sim. Era um desejo dela tão grande, mas tão grande, que Deus... E hoje ela está aqui, gente. Hoje ela está aqui, linda, maravilhosa.
Agora, minha pergunta... O João Gabriel com 20 anos hoje, né? Sim, 20 anos. Você conseguiu perdoar essas pessoas? Sim. 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 Ai, que maravilhosa. Eu me coloquei no lugar da mãe dele e do pai dele. Nossa. Porque ele foi preso e durante a semana eu passei aquela angústia, me colocando no lugar. Se fosse o Evandro que tivesse sido preso, como seria a dor, o sofrimento? E aí, eu acho que foi isso que fez com que eu perdoasse eles. Aí minha sogra falou também, minha filha, perdoa, porque não adianta você ficar com essa dor no seu coração. E realmente, eu perdoei. Porque não é sobre você, é sobre eles, né? Eu perdoei. A culpa é deles, não é sua. Sim. Nossa, você é... Ela é. Ela é. Nossa, então é sobre isso, né? É trazer pessoas assim que contribuam para o crescimento Que dá. de todos nós, né? Eu sempre brinco com ela, assim, que antes de eu conhecer, eu sempre tinha eu e minhas teorias, né? Meu marido diz que eu sou a rainha das teorias. Eu tinha a teoria de que viúva é quem morre, hoje em dia, né? Eu sempre falava, não, viúva é quem morre, porque quem fica deixa de ser viúva dependendo da pessoa, no máximo um ano, já tocou a vida. Um ano tá bom, viu? Ela ficou 7 anos. 7. Por 7 anos ela não se envolveu, ela não conheceu, ela foi viúva por 7 anos. Porque ela queria proteger o filho. O filho dela tinha 7 quando o Evandro fez a passagem. E ela ficou mais 7. Ela queria que o filho tivesse uma idade já para que ela começasse a sair, para que ela começasse a conhecer outras pessoas, porque ela queria que o filho fosse protegido antes de mais nada. Quem hoje em dia faz isso? Nossa, não conheço. Eu não faria, desculpa, mas eu não faria isso. Eu acho, muito provavelmente eu... E eu assim... E aí é quando eu falo assim, o tanto que as pessoas, quando você para escutar a vivência do outro, o tanto que você pode trazer para si, sabe? De força, né? De... Eu acho essa história uma das mais fortes, icônicas, né? Para não dizer foda, mas eu vou dizer. Eu adoro essa palavra. O Holter tá aí, por isso que eu tô falando, hein, gente? Eu acho essa uma das histórias mais icônicas e eu acho ela de uma postura, assim, sabe? De um comprometimento com ela, com a família dela, com a família dele. Admirável. Olha, eu estava ansiosíssima para tê-la aqui e estou agora dando gratidão mesmo ao universo, ao mundo, porque eu estou emocionada e muito feliz de conhecer você, de ter ouvido essa história, porque é um aprendizado mesmo. Da gente poder parar e olhar e falar assim, nossa, tem histórias e histórias. E a minha vida é muito boa. Porque tem babado aí, viu? Vou te falar. Às vezes a gente... vezes a gente reclama das nossas dores, não desfazendo a dor de ninguém, porque cada um sabe onde aperta o seu calinho, né? Mas é porque às vezes é bom a gente ouvir a dor do coleguinha do lado, porque a gente, né? E aí a gente fala, putz, o coleguinha passou por isso tudo e eu tô sofrendo porque eu fui traída, eu tô sofrendo porque eu caí, porque meu carro foi pego e foi preso por Detran. Exato. Não, sabe? gente. Pô, olha essa mulher aqui do lado, olha o tanto que ela, sabe? É isso. Assim. É exatamente quando você isso. olha para a dor do outro com empatia, com admiração, com vontade de escutar, a nossa dor
passa a ser compreensível. Relativa. Exatamente Sabe? Né? Acabou aí, Milene? Acabou. Acabou? Ai, eu tô apaixonada por você. Foi muito bom no nível assim, sabe? Tô muito feliz. É porque Regina não erra. Regina é uma amiga maravilhosa. As amigas de Regina têm que ser maravilhosas. Não, as suas também são icônicas, não vem. Não vem, não. As suas também tem. Você também tem uma história de tirar o fôlego. Eu vou dizer, gente, esse podcast está sendo para mim muito bom, viu? Porque está sendo a terapia mesmo. É exatamente terapêutico. A terapia ela é destemperada. É totalmente isso. Milene, eu realmente, assim, primeiro, eu queria muito que você viesse, né? A gente queria que você viesse. Não só pela sua história, mas porque eu acho que você é um exemplo, entendeu? Eu acho que poucas pessoas te disseram isso. Até porque muita gente não sabe da sua história, assim, teve amigas nossas que falaram, não, é o que eu quero saber, e assim, elas não fazem ideia de que seja você. Porque se você encontrar com essa mulher no samba, ela tá com um sorriso de ponta a ponta e sambando a noite inteira, porque limite ela não tem. Uau! Entendeu? Vamos marcar um samba. E eu falo pra ela, e o compadre dela, eu falo, não dou conta de vocês não têm limite. Eu não dou conta. Então, assim, quem olha só essa parte, fala como a vida da Milene é perfeita. Mas ninguém consegue enxergar. Ela deu a volta por cima, ressignificou tudo, mas ela precisou resolver aquela, né? Sim. Você tinha que resolver aquele negócio, né? Precisava. Com certeza. E aí resolveu, enterrou, passou, vida nova, Quando né? o filho criou uma idade... porque aí era a minha prioridade, né? Minha prioridade era ele, então queria que ele estudasse. Ele sentia muita falta do pai, né? O apego, então tentei estar sempre ali próximo com ele o tempo todo para que não houvesse descaminho, revolta, né? Porque você supriu mesmo, sim, né? Sim. Aos trancos e barrancos, porque era tentando ser forte para ele a vida não é e fácil. Correndo para chorar. É fácil, né? A vida é fácil. A vida é fácil. A vida é fácil. Ela fez. Ela mostrou aí a que veio nesse mundo, né? Ela fez. Ela fez. E quando você vê o sorriso, você não diz. Ela é linda, gente. Olha que mulher linda. Olha, sem palavras. Realmente, gente, assim. Então, é isso. Hoje foi com essa maravilhosa. Eu estou muito grata. Grata à Regina. Grata a Milene, que veio aqui e contou essa história. Antes da gente finalizar, Regina. Eu quero dizer. Eu achei muita coincidência a gente vir gravar hoje. Para quem não sabe, obviamente que a gente vai postar só na quinta. Então a gente está gravando dia 30 de janeiro. Hoje é dia 30. Excepcionalmente a gente está gravando numa segunda-feira, dia 30 de janeiro. E excepcionalmente por causa da história, né? A gente precisava encaixar nossas agendas. E coincidentemente, ontem a gente perdeu um grande amigo, né? Sim. Que também era grande amigo de Evandro, né? Nossa, essa pessoa que teve a sorte de ser esposo de Milene, né? A gente perdeu Brasília perdeu, né? Um grande sambista da cidade, que é o Marcelo Senna, uma pessoa que eu e a Milene, e acho que 80% de Brasília tem uma admiração enorme por ele. E eu achei muita coincidência a gente vir trazer a Milene com essa ligação, né, de que Evandro já fez a passagem, de que Dulce já fez a passagem, e agora Marcelo Senna fez a passagem ontem. Então a gente queria realmente, em nome do nosso podcast, Pode Doer Mais Passa, agradecer tudo que Marcelo foi
aqui pra gente. E todo o legado que ele deixou. E desejar leveza para a família, né? Desejar... Pode doer, mas passa. Vai passar. As filhas, eu te garanto que passa. Eu também perdi um pai. A esposa, Nívia. Nosso acolhimento da melhor e maior forma que você quiser. A gente conta com a gente, né? Para sentar aqui, conta pra gente para sentar num boteco e conversar. Sim. Conta pra gente para correr barras. Sim. No que for necessário, eu acho. Mas assim, Brasília perdeu. Sim. E como nós... A cultura perdeu. A cultura perdeu, a cultura de Brasília perdeu. E aí eu vou deixar um trocadilho, né? Com Coração de Porcelana. Assim como em Coração de Porcelana, que é uma música... Porque Marcelo é coisa nossa, é coisa de Brasília e é coisa nossa. Então, assim como Coração de Porcelana, o nosso coração quebrou fácil quando viu você partir. E não deu para esconder essa saudade de você, pois Brasília também chora quando seu amor vai embora, Marcelo. Descanse em paz e que esse momento seja leve para quem fica. É uma música chamada Coração de Porcelana, do Coisa Nossa, e eu realmente queria finalizar dessa forma hoje, se Gabi, minha sócia, me permitir. Claro. Que eu vou colocar, e a gente... Vamos beber. Vamos beber.